Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando direitinho, né? Se protegendo e não esquecendo de estudar. Tem muita gente faltando atividade, tem muita gente aí sem entregar atividade, então vai ter consequência no final do ano, certo? Sétimo ano. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Espera aí. Pronto, agora foi. Então, quem tiver com atividades atrasadas, por favor, regularize, envie, faça as atividades, envie para os seus professores, certo? Porque quem não enviar vai sofrer consequências no final do ano, viu? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a professora Isana, sou professora de geografia de vocês, certo? Então a aula de hoje é uma aula com um novo assunto. Mas antes do novo assunto, eu vou ler aqui essa mensagem para vocês. Então, quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima dos seus sonhos. Então, quanto mais você estuda, mais você fica capacitado, certo? E mais perto do seu sonho. Então, foque aí nos estudos. Sei que vocês estão em casa, não estão na escola, mas em casa é confortável, né? Fazer as atividades, acompanhar todas as aulas aí de vocês. Então, caprichem. E agora, nossa hora do estudo, hora de estudar. Então, o que é que vocês querem? O que é que eu peço a vocês agora? Que vocês peguem um livro, certo? Peguem o caderno, peguem o lápis, peguem a caneta, e aí caprichem aí acompanhando, certo? Toda a aula, e qualquer dúvida vocês podem tirar a dúvida com o seu professor, certo? Então, página 21 até a página 28 é a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre as características do território brasileiro. Então, na aula passada, nós já introduzimos um pouco aí falando sobre o Brasil, né, os hemisférios, e aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos, né, essas características aí. Nós vamos falar sobre o relevo, a hidrografia, o clima, os tipos de vegetação, né, tudo isso acaba compreendendo, né, grande influência no modo de vida das pessoas e o desenvolvimento das atividades econômicas, certo? Então, esse relevo brasileiro, né, nós temos aí, é considerável tectonicamente estável. O relevo brasileiro ele é bastante antigo, tendo sido desgastado por processos erosivos durante milhões de anos. Então, ao longo do tempo geológico, o território sofreu efeitos de mudanças climáticas, alterando os períodos de glaciação com períodos interglaciais. Como resultado dessa longa evolução, o relevo brasileiro apresenta altitudes médias inferiores a 1.000 metros. Então, nós temos aqui um mapa físico de 2016. Então, o que é que vocês devem observar quando vocês pegarem um mapa físico? Então, observem o título, né, como eu já falei, e aí vocês observam a legenda. O que é essa legenda, professora? Deixa eu grifar aqui para vocês. Então, a legenda é essa parte aqui, olha. Essa parte que vocês têm aqui, altitude, vocês têm 1.200, 800, 500, 200, 100. Então, observem que a legenda ele vai ajudar muito a identificar, a entender o mapa. Então, quando vocês observarem esses locais mais escuros do mapa, aí nós temos aí os locais com as altitudes mais elevadas, certo? Do mapa. Então, nós temos aí, né, os mais escuros, a altitude mais elevada, e os mais claros, a altitude, né, mais baixa, a altitude menor. Então, que altura? É a altura, certo? Em metros aí. E aí vocês observam que aí no nosso Brasil nós temos alguns pontos, certo? O Monte Pascoal, aqui nós temos o Pico da Bandeira, né, 2.891 metros de altitude, aí nós temos o Pico da Agulha Negra, 2.790 metros, aí nós temos o Pico da Neblina, né, o Pico 31 de Março, e nós temos aí uma diversidade, né, de altitude. Mas como vocês observam aí, né, que no Brasil existe uma grande porcentagem
né, de territórios com locais o quê? Locais onde tem uma altitude bem menor. Então, nós temos aí uma grande quantidade de planícies, né, no nosso Brasil, e observe aí esses locais clarinhos e os locais verdes, né, os locais onde tem zero. Zero é porque é bem plano, certo? Então, quando vocês observam aí as partes verdes, as áreas mais baixas existentes, certo? No Brasil. As cores vão ficando mais fortes, são os locais mais altos, ok? Deixa eu passar aqui o slide. Pronto. As principais unidades de relevo, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades de relevo. Nós temos os planaltos, as depressões e as planícies. Essas são as principais, né, formas de relevos existentes no Brasil. Quais são elas? Planaltos, depressões e planícies, certo? Então, observe no mapa, vocês têm planaltos, essa parte vermelha, depressões, essa parte laranja, e planícies, a parte amarela, certo? Então, nos planaltos, abrange a maior área do território nacional e soma 11 unidades. Então, há também 11 unidades de depressões e 6 de planícies. Então, as planícies, lembra do mapa anterior? Pronto, essa parte aqui verde, que é onde tem 0%, zero. Então, são os locais de quê? De planícies, os locais onde não tem nada, é totalmente plano. E aí, consequentemente, vocês vão observar que as partes amarelas no mapa são os locais de planície. Então, são 6 planícies existentes no Brasil, e aí tem 12 unidades de depressão, certo? E 11 unidades de planalto. Ok? Aí vocês observam no mapa aí, só para identificar, né, cada unidade aí. Planície são terrenos relativamente planos, formados pela deposição de sedimentos de origem pluvial, marinha ou lacustre. A planície do Rio Amazonas, por exemplo, é resultado do acúmulo de sedimentos transportado pelos rios. Então, o que é essa sedimentação? Então, os rios de planalto, né, as localizações onde tem os planaltos, se tiver rios, a essa grande quantidade de água, vai acontecer o quê? Que vem trazendo todos esses sedimentos. E os sedimentos, eles são depositados onde? No local plano, certo? E aí vocês observam, né, que tem toda essa história aí de deposição de sedimentos. Essa deposição de sedimentos, ela pode ser de origem fluvial, marinha ou lacustre. Então, de origem dos rios, de origem do mar ou de origem dos lagos. Então, o rio Amazonas é um exemplo desse acúmulo de sedimentos que são transportados pelos rios. Vamos para o próximo, depressões. As depressões, né, são terrenos mais rebaixados em relação ao seu entorno. Então, se você tem aqui tá plano, as depressões elas serão o quê? Mais baixos, certo? Uns locais, né, mais desgastados. Então, as depressões, ela apresenta relevo relativamente plano, com suas suaves desníveis. Então, ele pode ter alguns suaves desníveis, certo? As depressões brasileiras são todas relativas. Isto é, apesar de estarem situadas em nível mais baixo que o dos terrenos que a cercam, ficam acima do nível do mar. Essas formas de relevo se originam de desgaste do planalto. Nas principais depressões brasileiras, como a Amazônia, o Sertanejo e do São Francisco, e a periférica do Rio Grandense, os terrenos não costumam ultrapassar 200 metros de altitude. A depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná é a que alcança as maiores altitudes. Então, vocês observam, né, que todas essas depressões, né, elas estão situadas acima, né, do nível do mar, certo? E elas se originam o quê? Do desgaste dos planaltos. Então, locais planos e altos. Então, acontece o quê? O desgaste. Então, vai acontecer esse desgaste e vai acontecer esse desníveis, certo? Que aí vai formando o quê?
as depressões. E aí vocês observam a imagem tem aí, depressão sertaneja do Parque Estadual do Pico do Jabre, localizada no município de Teixeira. E aí vocês observam que o relevo ele não é plano, certo? Ele não é totalmente plano e ele não é baixo. Aí vocês observam que ele tem esses altos e baixos. Então, esses terrenos que são rebaixados ao seu entorno são as chamadas depressões, que passam por todo esse processo de desgaste, né? Vão passando. Planaltos são terrenos com altitudes variáveis, nos quais ocorrem formas variadas de relevo, como chapadas, morros, colinas e serras. Os planaltos brasileiros sofreram muito desgaste em consequência da ação dos agentes externos, ou seja, das águas da chuva, dos rios e também dos ventos. Os planaltos mais extensos são os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, os planaltos e chapada da Bacia do Parnaíba, os planaltos e serras do Atlântico do Leste e Sudeste. Observem aí na imagem esse conjunto. Aí é um conjunto de quê? São as serras, né? As serras são esses conjuntos de morros com relevo bastante desgastados. E aí vocês observam um monte de serra, um monte de altos e baixos, né, que eles são influenciados, muitos deles acabam sendo influenciados, né, por todos esses processos tectônicos do passado geológico e que também sofrem ação de quê? Da erosão. Então, esses terrenos, eles podem, sim, sofrer erosão, consequentemente, né, no dia a dia, a ação das temperaturas altas, a ação do vento, a ação da água, né, que a chuva, consequentemente, pode estar modificando esse relevo, pode estar modificando esses planaltos. Os rios brasileiros. Aí vocês observam, né, uma diversidade, né, de rios. O nosso país tem toda essa questão de potência, né, potência hídrica, que facilita bastante aí a diversas atividades. Então, facilita bastante a vida do agricultor, a questão da irrigação, facilita bastante a produção da pesca, né, a produção de energia elétrica, a questão da navegação, né, o abastecimento residencial, comercial e industrial. Então, no nosso dia a dia, nós utilizamos as águas do rio. Muitas das vezes, né, nós nem pensamos, mas nós, milhões de brasileiros, dependem das águas dos rios para sobreviver. Sem eles, a gente não conseguia sobreviver. Então, água é vida, água é sobrevivência. E aí, na agricultura, irrigação, como eu falei, a água do rio, produção de energia. Então, produção de energia sem a produção, né, sem a construção das hidrelétricas nos rios, a gente não tinha, né, ia ter dificuldade, muitas dificuldades para produzir energia. Então, nós temos um fator no nosso Brasil que favorece bastante, que é essa grande quantidade, né, de água, ok? Então, em função das variações do relevo, alguns rios drenam para si todos os cursos de águas de uma bacia hidrográfica, a área que compreende o rio principal e todos os seus afluentes, ribeirões e córregos que alimentam. Então, favorece também, né, essa questão da variação do relevo, favorece também essa drenagem da água para as grandes bacias hidrográficas, para os seus rios principais e aos seus afluentes, né, porque nem todo mundo mora nas proximidades de um rio principal, às vezes nós moramos nas proximidades de um afluente. E aí vocês observam no mapa Brasil, bacias e regiões hidrográficas, esse é um mapa de 2016, e observem aí, né, uma grande diversidade de rios existente no nosso Brasil, certo? Rio São Francisco, Rio Araguaia, Rio Tocantins, Rio Xingu, Rio Tabajás, Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Jaburuá, Rio Japotuá, Rio Negro, Rio Tietê. Então, nós temos uma diversidade de rios, né, no nosso Brasil. Então, no nosso Brasil existe diversidade de rios, de fauna, de flora. Então, nosso Brasil é muito rico. Desde 2008, entrou em vigor o Plano Nacional de Recursos Hídricos,
produzido pelo Meio Ambiente, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, que ele delimitou 12 regiões hidrográficas. Aí vamos falar um pouquinho sobre elas, certo? Nós temos aí a região hidrográfica amazônica, que ela abrange 45% do território brasileiro e parte do território de 8 países sul-americanos. A região hidrográfica da Amazônica é composta da bacia hidrográfica do planeta, a maior bacia hidrográfica do planeta. Então, qual é o principal rio da bacia hidrográfica da Amazônia? É o rio Amazonas, certo? O rio dessa região são bastante utilizados para navegação e o nível das suas águas sobe durante os meses mais chuvosos, alagando áreas de várzea. As cheias influenciam fortemente a vida da população que vive nessas áreas, pratica a criação de animais e cultiva plantios diretos à margem. Então, aqui nós temos um rio de grande importância para a sobrevivência das pessoas, para o consumo, né, nas residências, para a questão da produção agrícola, para a navegação. E aí vocês observem que essa questão da navegação não é em todos os locais, né, que favorece a navegação aí na região da Amazônica, porque o rio ele baixa o volume, principalmente em períodos, né, de seca. Em períodos de chuva, ele vai estar aumentando o seu volume de água. Região hidrográfica de Tocantins-Araguaia é composta da maior bacia hidrográfica totalmente localizada dentro das fronteiras do Brasil. Então, na região da bacia amazônica, nós temos o quê? 8 países sul-americanos que correspondem, né, à região hidrográfica da Amazônia. Então, por isso que ela é composta, né, no total, é da maior bacia hidrográfica do planeta. A Tocantins-Araguaia já é uma bacia que é totalmente localizada dentro das fronteiras do Brasil. Então, ela é formada pelo rio Tocantins e Araguaia. Essa é a terceira região com maior potencial hidrelétrico do país. E ela abriga a usina de Tucuruí, no Paraná. Seus principais rios apresentam elevada biodiversidade e são utilizados para navegação, turismo e pesca. Sempre, sempre, né, esse favorecimento de localização de rio vai estar, né, ajudando aí a questão de turismo, a questão da navegação e a pesca, né? Região hidrográfica do São Francisco. O principal rio dessa região é o Rio São Francisco, que cruza o semiárido nordestino. Então, o Rio São Francisco ele é muito conhecido por nós nordestinos, né, porque ele cruza aí essa parte do semiárido nordestino. Então, nos trechos mais planos, o Rio São Francisco é utilizado para o transporte de cargas e de passageiros e ao longo do seu curso. Há várias usinas hidrelétricas, como o Complexo Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó e Luiz Gonzaga, que fornecem energia principalmente para a região nordeste do país. O projeto de transposição do Rio São Francisco foi iniciado e inaugurado em alguns trechos, cuja totalidade prevê a construção de 470 quilômetros de canais para levar as águas dos rios da região mais secas do semiárido dos estados Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, nós temos aqui, né, a região hidrográfica da nossa região, do nosso Nordeste, né, nós temos aí vários benefícios, né, dessa hidrográfica do Rio São Francisco, principalmente aí as usinas hidrelétricas, e elas estão automaticamente, sempre produzindo energia e fornecendo, né, toda essa energia para a nossa região Nordeste. Então, o Rio São Francisco também, ele é utilizado para transporte de cargas e de passageiros ao longo do seu curso, e aí nós temos aí a outra utilização, turismo, certo? Outra utilização do Rio São Francisco, agricultura, e aí nós temos também a questão da pesca, né, que é muito forte também na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Região hidrográfica do Paraguai, região hidrográfica formada pelo Rio Paraguai e seus afluentes. Engloba a parte de Mato Grosso do Sul, incluindo o Parque Nacional do Pantanal do Mato Grossense. Além de grande potencial para a navegação, os rios da região hidrográfica do Paraguai possuem enorme biodiversidade,
e alguns deles integram importantes polos turísticos, traindo milhares de visitantes todos os anos. Região hidrográfica do Paraná. Essa região é formada pelo Rio Paraná e seus afluentes, alguns dos seus importantes vias de navegação nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do país, como o Rio Tietê, Paranapaíma, né? O Rio Paraná é a parte da Bacia da Prata, ou Platina, que além do Brasil abrange Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. É muito importante, né, destacar que 32% da população brasileira habita nos estados compreendidos nessa região hidrográfica e que ela abriga grandes centros urbanos. É onde ocorre maior demanda de recursos hídricos. Nessa região existem diversas usinas hidrelétricas, incluindo Itaipu, a maior do país. Então, bacia hidrográfica do Paraná, né, nós temos também grande influência, né, dessa produção de energia, e aí nós temos a maior usina hidrelétrica do país, que é chamada a usina de Itaipu, certo? E aí ela está lá, a bacia hidrográfica do Paraná, dessa região do Paraná, ela engloba 32% da população brasileira. Então, ela está bem próxima, né, das necessidades da população e está favorecendo, né, esse recurso hídrico para a população. Os climas do Brasil. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre os climas: equatorial, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Então, os elementos do clima, como temperatura e precipitação, estão associados aos processos de transformação e modelagem do relevo. Além disso, também estão fortemente relacionados ao tipo de vegetação, a hidrografia, a agricultura e, consequentemente, exerce influência sobre o cotidiano das pessoas. Então, o clima, né, tem toda essa ligação de vegetação, tem toda essa questão da hidrográfica. Então, alguns elementos, né, interferem no clima. Existem, né, inúmeros elementos que interferem no clima. Entre os mais importantes, destacam-se quais são: a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a radiação solar, as massas de ar e a altitude. São fatores que são importantes, né, e são elementos que acabam interferindo no clima. Então, nós temos aqui no Brasil, né, país localizado na zona tropical, como vocês viram nas aulas anteriores, falando sobre zona tropical, que é a questão da zona onde o Brasil está localizado, a maior parte, né, da sua área, onde tem a maior quantidade de radiação solar recebida, e predomina tipos de clima quente e úmido, devido à maior parte do território brasileiro se situar em áreas de baixa altitude. E aí vocês observam aqui no mapa, Brasil Clima, nós temos aqui seis tipos climáticos brasileiros. E aí, como eu já falei, equatorial, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. E aí nós vamos ver um pouquinho, né, sobre eles. Clima equatorial, clima que predomina em áreas próximas à linha do Equador. Então, no Brasil, ocorre em quase toda a região norte e em parte da região centro-oeste. É caracterizado pela intensa incidência de radiação solar na superfície terrestre. Como vocês já sabem, né, o clima equatorial ele está localizado ali nas proximidades do Equador. Então, naquela região da zona o quê? Tropical. Então, consequentemente, ele vai ter uma temperatura mais elevada. Então, ele vai ser um tipo de clima mais quente, né? Por quê? Porque ele recebe uma maior incidência da radiação solar naquela região. Clima tropical. No Brasil, o clima tropical predomina no centro-oeste, no sudeste e em parte do nordeste, apresentando temperaturas médias anuais superiores a 18 graus. Nas áreas central do país, esse clima não sofre a ação das massas de úmidas do oceano e as chuvas são, em geral, mal distribuídas ao longo do ano, com verões chuvosos e invernos secos.
as terras dessas áreas são bastante utilizadas para agricultura, de cultivo de algodão e soja, entre outros. Então, no clima tropical, no nosso Nordeste e uma parte do nosso Nordeste, nós temos aí, né, esse tipo de clima que é verões chuvosos e invernos secos. Então, nesse período, né, eles tentam equilibrar, né, eles tentam entender a questão, principalmente os agricultores, eles entendem a questão climática e eles vão fazer, né, uma produção adaptada ao tipo de clima. Então, eles vão observar qual é o tipo de cultivo que bom que eles conseguem ter uma boa produção no período de verão, qual o tipo de cultivo que eles conseguem ter uma produção no período de inverno, e eles vão fazendo essas identificações e vão produzindo. Clima tropical semiárido, ocorre na região conhecida como semiárido nordestino. São regiões, né, que são as chuvas são raras. Deixa eu beber aqui uma água. As chuvas são raras, as temperaturas são altas. E aí nós temos um período aí que tem um prolongamento de seca. Então, há essa questão da falta de água. A falta de água dificulta muito a vida das pessoas, dificulta muito a agricultura, a criação de animais, né? A criação de animais não é nem para vender, a criação de animais para subsistência. O que é subsistência, professora? O seu próprio sustento. Então, é um clima, né, mais onde uma parcela da população acaba sofrendo maiores consequências por causa dessa questão da falta de água, porque, como vocês sabem, água é vida, nós precisamos da água no nosso dia a dia, para nosso consumo diário, nossas necessidades. Clima tropical litorâneo, clima tropical de altitude e clima subtropical. O litorâneo é marcado por altas temperaturas e influências de massas de ar úmida do Atlântico, ocorre nas áreas costeiras do território brasileiro. Então, ele apresenta essa baixa amplitude térmica, né, pequena diferença entre o dia e a noite, e influências de massas de ar oceânica, provocando chuva bem distribuída ao longo do ano. Então, esse tipo de clima, ele favorece alguns tipos de cultivo, que aqueles cultivos que suportam a umidade. Vou colocar um exemplo de um tipo de cultivo que suporta bastante a umidade, é a produção de banana, certo? Clima tropical de altitude, clima característico de altitude superior a 800 metros, ocorre nas áreas serranas no sudeste, principalmente na Serra da Mantiqueira. E aí o nome já diz, tropical de altitude, né? Onde nós temos uma região onde tem uma altitude superior às outras altitudes. E aí, como vocês observam, a 800 metros de altitude. Clima subtropical ocorre na região sul e uma pequena região do sudeste e do centro-oeste, em área situada ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, os verões no clima subtropical, os verões são quentes e chuvosos, e invernos são mais rigorosos do país, certo? Então, a ocorrência de geadas, e alguns casos, que não é comum, são raros, mas acontece também muita neve, certo? Então, esse tipo de clima com temperaturas baixas favorece o quê? A pecuária. A pecuária é o quê? Criação de animais. E agora nós vamos para onde? Para atividade. E aí nós vamos para a atividade na página 36. Vamos pegando aí tudinho para responder, caprichar. Então, nós temos aqui, né, eu acho que se eu não me engano, eu coloquei duas questões. Pesquise por quê, em comparação com a maioria dos países sul-americanos, o relevo brasileiro não apresenta grandes altitudes. Então, o relevo brasileiro, como vocês viram no início da aula, é um relevo antigo e foi desgastado ao longo de milhões de anos por processos erosivos, que resultam em terrenos de baixa altitude, quando comparado aos países sul-americanos próximos às Cordilheiras dos Andes, uma formação montanhosa mais recente com altitudes superiores. Então, por isso que o relevo, né, tem essa questão dessa comparação, não tem essas altitudes. E aí nós temos essa questão, assim, vocês vão analisar o mapa e essa questão vai ficar para casa. Essa é bem fácil,
Que país faz fronteira com o Brasil? É só vocês observarem aqui no mapa quais são os países que fazem fronteira com o Brasil. Eu vou dizer só os dois que não fazem fronteira com o Brasil. Quais são os dois que não fazem fronteira com o Brasil? É Equador, deixa eu grifar aqui para vocês, né, que não faz fronteira, viu? Equador e Chile. Então, os demais, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, os demais fazem fronteira com o Brasil. Então, vocês vão colocar o nome deles. B, na sua opinião, qual a importância de um país fazer fronteira com diversos países? Então, por que é importante fazer fronteira com diversos países? Aí eu quero a sua resposta, certo? Eu quero que vocês caprichem na resposta. E lembrando que essa atividade vocês devem fazer junto com a primeira, que já está a resposta no vídeo, e fazer aí essa segunda e mandar para o seu professor. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima aula. Tchau, tchau.